Boa noite a todos que estão participando conosco nessa noite desse culto. Nós desejamos que todos nós possamos ter um tempo de graça, de comunhão com Deus, nesse domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse domingo que estaremos falando sobre a última palavra da cruz, aquela palavra onde Jesus expressa o seu desejo de fato que Deus possa cuidar dele dali para frente, naqueles momentos de sepultamento até a ressurreição. Eu gostaria que nós pudéssemos ler um texto na palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque. Eu vou ler aqui a partir do versículo 17. E eu gostaria que você que está em casa, você que já conhece o Evangelho de Cristo, pegue a sua Bíblia, junte a família e mesmo estando em casa, vamos manter nesse momento uma atitude de reverência, de cuidado com aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. E principalmente, ore para que o Senhor nos abençoe a mim, aos irmãos do louvor, da transmissão, todo o sistema, os mecanismos que temos que usar para transmitir essa mensagem, que de fato Deus nos ajude. Então pegue a sua Bíblia, se você puder abri-la aí, em Abacuque capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Irmãos, esse texto do profeta Abacuque foi um texto escrito num momento difícil da história de Israel. E quando ele relata aqui algumas coisas que estão acontecendo conosco hoje de uma maneira um pouco diferente, mas não sem as dores que eles viviam. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Mas ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Vivemos de fato tempos difíceis. E imagino que naquela noite da sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, aqueles discípulos que estavam ali viveram tempos difíceis. Mas eu queria dizer para você que sempre vem um domingo aí, sempre vem a ressurreição, sempre vem coisas novas, e nós exaltamos e exultamos diante do nosso Deus. Então vamos orar ao Senhor, e em seguida os irmãos do Ministério de Louvor aqui vão nos conduzir num momento de louvor e adoração ao Senhor. Senhor Deus, Deus eterno, Deus de infinita bondade e misericórdia, as suas misericórdias, ó Deus, se renovaram nesta manhã e se renovam todos os dias, e diz a tua palavra que grande é a tua fidelidade. Deus que se assenta no trono e governa soberanamente. Nessa noite eu coloco diante de ti o nosso coração, Deus, tão pequeno, tão falho, Deus, tão necessitado da tua graça, do teu perdão, tão necessitado, ó Deus, de uma ação poderosa do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que esse coração se encha, ó Deus, da tua presença. Se encha, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, do consolo do Senhor para conosco, da direção do Senhor para conosco. E agora, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor em favor de cada passo desse culto, cada palavra, do louvor, ó Deus, das orações, da pregação, que em todas as coisas nós possamos glorificar ao Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo agora, ó Deus, ao vivo, aqueles que ouvirão em outros momentos, ó Deus, que a tua palavra seja clara ao coração de cada um deles. E eu sei, ó Deus, que só o Senhor pode fazer isso. Se depender de mim, de nós, nada podemos fazer. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda, que a tua obra seja feita, que o teu reino se expanda, ó Deus, que a vontade do Senhor se estabeleça nessa terra. Clamamos ao Senhor, ó Deus, agradecidos principalmente, porque temos a convicção de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e nós relembramos, revivemos e comemoramos isso nessa noite, e na certeza, ó Pai, de que a nossa vida caminha para uma eternidade com Cristo. Obrigado por tudo, ajuda-nos, ó Deus, esta é a minha oração, esta é a nossa oração no nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Não obstante as dificuldades, os nossos problemas momentâneos, nessa terra, nosso lugar não é aqui definitivamente, mas enquanto aqui estivermos, nós queremos adorar ao Senhor até o último dia da nossa vida, assim como o Senhor Jesus fez durante o tempo que esteve na terra. Vamos louvar o Senhor.
Boa noite, vamos louvar a Deus. Hoje é dia de recomeço, é dia da ressurreição de Cristo. Nós comemoramos, é motivo de nós nos alegrarmos. Deus se deu por nós e Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo e Ele é a rocha inabalável que nós podemos confiar. Então adore ao Senhor, declare que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós estamos firmados nessa rocha. Louve a Deus. Vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo,
nossa alma possa cantar alegremente nessa noite, pois nós precisamos nos alegrar sim na morte e ressurreição de Cristo, pois ela é o cumprimento das profecias. Nós temos um Deus que está vivo, pois Ele ressuscitou. Então veja desse amor, esse mistério que nós não podemos entender. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja, Filho de Deus, leão e o cordeiro da nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, batendo o tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Ó Deus, nós aguardamos, esperando no Senhor, no momento de nós voltarmos ao lar esse onde nós viveremos a nossa vida de fato, a vida eterna. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus ressurreto, sonda o nosso coração, que o Senhor possa vir de encontro a cada um dos corações que ouvem nesse momento, e que os nossos corações possam ser inundados por tamanho amor, pelo amor do Senhor derramado por nós. Adore ao Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós possamos confiar nisso, nesses momentos onde nós enfrentamos situações adversas em todo o mundo, nós possamos confiar no Senhor, sabendo que nada pode nos separar do amor do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu teu Filho para que pagasse o preço que cabia a nós. Obrigado, Senhor, por tamanho presente dado sem mérito algum de nós, pecadores, mas nós agradecemos, exaltamos, declaramos a santidade do Senhor, porque isso é a única coisa que nos cabe fazer. Ó Deus, abençoa-nos nessa noite, fala aos nossos corações, que a palavra da cruz possa encontrar morada em cada um dos corações que está ouvindo nessa noite, e que nós possamos ser religados, teremos um reinício, um recomeço na ressurreição de Cristo. Abençoa-nos, Deus, fala aos nossos corações, receba o louvor individual em cada lar, e que a nossa vida possa ser uma vida de louvor a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Continuando o nosso culto de louvor ao nosso Deus, eu gostaria que você que está acompanhando, está com a sua Bíblia fácil aí, pudesse abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos nos deter no versículo 46. Mas eu quero ler a partir do versículo 44. Então você que está com facilidade aí para acompanhar, abra sua Bíblia e vamos lá. Lucas 23, 44. O texto da palavra do Senhor vai nos falar, né, dessa última palavra que Jesus profere na cruz do Calvário. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 44, que diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos orar mais uma vez. Pela manhã, eu falei sobre a palavra de vitória. Está consumado. Jesus, por fim, pisou na cabeça da serpente definitivamente. E o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nessa noite, nós vamos falar sobre essa palavra de contentamento, quando Jesus entrega o seu espírito a Deus e diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Eu imagino que, diante das situações que a gente vive nos atuais dias, muitos de nós, muitos de vocês que estão nos ouvindo, que vão ouvir, talvez estejam desesperados com muitas coisas. E eu queria desafiar você nessa noite a clamar a Deus, a orar ao Senhor, falar: Deus, eu preciso ter no meu coração o contentamento que vem do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida mais uma vez e clamamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor
que é Deus sobre todas as coisas, que é Deus sobre a nossa vida, pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos, mas principalmente, ó Deus, o contentamento espiritual que nós necessitamos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a compreender a Tua palavra, e que como Jesus Cristo, Filho amado do Senhor, viveu como ninguém nessa terra, nós possamos também imitá-lo. Abra o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, pela manhã nós falamos da penúltima palavra, a palavra que Jesus proferiu, né, está consumado, uma palavra de vitória. Jesus não morreu como uma pessoa que estava chateado, ao contrário, ele morreu entregando-se em favor de todos nós. Mas a minha pergunta é, qual seria a sua última palavra se você tivesse a chance de proferir essa palavra minutos antes de morrer, ou segundos antes de morrer? Imagine que fosse possível, e às vezes até é, que você possa proferir a última palavra, ou alguém lhe deu o direito de dizer a última palavra. Qual seria a sua última palavra durante o seu finalmente aqui nessa terra? Jesus profere uma palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é o exemplo de vida. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus. Mas se nós, tão somente, parássemos a nossa vida e começássemos a imitar Jesus verdadeiramente, a nossa vida seria outra. Jesus não teve no seu coração nenhuma expectativa com essa terra, até porque ele sabia muito bem que o que o aguardava era a cruz. Nós talvez temos várias expectativas, queremos talvez construir a nossa casa, comprar o nosso carro, fazer a nossa viagem, progredir numa profissão, mas Jesus não podia pensar sobre isso. Ele veio com um destino certo, morrer naquela cruz. Mas ninguém viveu tão bem quanto ele viveu. Mas, acima de tudo, ninguém morreu tão bem quanto ele morreu. Então, o ser humano, como ser humano, ele se apresenta composto de alma, corpo e espírito. Daí, e alguns entendem dessa forma, e outros até pensam que o homem é apenas dicotômico, mas nós entendemos que ele é tricotômico. Corpo, alma e espírito. E ao proferir essa palavra, ou essas palavras, Jesus estava dizendo, em todas elas, e nessa especificamente, que ele estava expressando fé. E nós, como seres humanos, precisamos expressar essa mesma fé. E ele colocou o seu espírito nas mãos do Pai. Por 7 vezes, Jesus bradou daquela cruz. 7 é o número da perfeição, da inteireza, da plenitude. 7 é o número de descanso, de uma obra encerrada. Esta é a última palavra. E com esta palavra, encerra-se toda a vida de Cristo nessa terra, os seus 33 anos de vida. E é interessante que eu e você, muito provavelmente, vamos encerrar a nossa vida com alguma palavra, na pior das hipóteses, com algum sentimento, com alguma coisa no nosso coração, mesmo que nós não possamos expressar. Qual seria a última palavra que você diria, se você estiver num leito de morte e souber que ali são os últimos segundos da sua vida? Qual seria a última palavra que nós iríamos proferir? E Jesus, ao proferir essa palavra, ele entrega a sua vida, o seu espírito, totalmente a Deus o Pai. E nessa palavra, então, ele tem a nos dizer o seguinte, e nós vamos avaliar aqui 7 situações que Jesus expressa, também 7, o número perfeito. Primeiro, ele expressa que o Salvador volta à comunhão com o Pai. No momento daquelas densas trevas que ocorrera um pouco ali anteriormente, quando ele chega, naquele momento que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, nós entendemos teologicamente que ali estavam todos os nossos pecados sobre Cristo. E havia ali uma ausência da luz, da face de Deus na sua vida. E durante aquelas horas finais na cruz, Deus o Pai se afastara dele, pois o via sujo por causa dos meus e dos seus pecados. Porque ele carregava os pecados sobre os seus ombros, assim como o sacerdote o fazia tipologicamente e simbolicamente no Velho Testamento. Então o sacrifício de Cristo é suficiente para mudar a nossa vida, para transformar o nosso coração. É eficiente para salvar aqueles que creem em Cristo. Suficiente para salvar toda a humanidade, mas é eficiente para salvar os que creem nele, aqueles que são chamados por ele. Por essa palavra, Jesus dizia que estava confiando a sua morte
e também a sua ressurreição a Deus o Pai. Jesus agora, humanamente falando, não podia fazer mais nada por ele mesmo. Ele só podia confiar no Pai. Numa linguagem humana, é como se Jesus estivesse, de fato, passando por um momento que ele pudesse dizer para Deus, Deus, daqui para frente, Pai, eu não posso fazer mais nada. Eu literalmente vou morrer. E se o Senhor não agir, eu não posso fazer mais nada. Então ele, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na convicção de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E que, por fim, estaria novamente e eternamente à direita de Deus Pai. Então, esta palavra expressa essa comunhão de Jesus, esse retorno da comunhão de Jesus com o Pai, que de alguma forma ele fora perdido naquele momento ali na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos dessa palavra que Jesus profere, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, que há um calculado contraste. Por mais de 12 horas Jesus estivera nas mãos dos homens, muito embora Cristo pudesse ter apenas com um sopro acabado com todos aqueles homens, com todas aquelas pessoas que o crucificavam, ele não fez, porque a sua morte estava marcada desde toda a eternidade. Havia chegado a sua hora, ele entregou-se nas mãos de pecadores por livre e espontânea vontade. Não foi, e deixou que eles pudessem expressar o seu ódio, instalado ali na vida daquelas pessoas, o ódio que estava nos seus corações, e deixou que eles o crucificassem. O homem fez o pior, mas a cruz lhe estava designada e a obra ali estava sendo completada. Dessa forma, que se entregara voluntariamente nas mãos de pecadores, agora voluntariamente entrega o seu espírito da mesma forma nas mãos do Pai. E é um contraste. Naquele momento, ele sabia que nunca mais ele estaria nas mãos daqueles homens, e de homem algum. Nunca mais Jesus está ou estará à mercê do ímpio e dos ímpios. Por mais que o mundo cada vez mais se enlameie no pecado, na sujeira, na prostituição, na injustiça, Jesus nunca mais estará nas mãos do ímpio. Pois após 40 dias, ele foi assunto aos céus. 40 dias após aquele dia fatídico, Deus o exalta sobremaneira, como diz a Bíblia, e lhe dá um nome que está acima de todo nome, acima de todo principado e potestade. E mais, a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais ainda, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, onde todos os joelhos dobrados terão que prestar contas a Deus. Agora, aquele que estivera na cruz se assenta num grande trono branco, à direita do Pai. A situação agora é invertida. É uma situação que parece, de fato, um paradoxo, mas sim, ela é invertida. Agora, aqueles que se assentaram para julgá-lo, em breve estarão sendo julgados por ele. Aqueles que julgaram Cristo, naquele momento, e diziam para ele, crucifica-o, ouvirão dele, que é o juiz de toda a terra, e de forma definitiva e irretratável. Apartai-vos de mim, malditos. Gente, aqueles que pararam e decidiram naquele dia dizer crucifica-o, mate-o, ouvirão desse mesmo Jesus se não creram nele. Apartai-vos de mim, maldito, e isso não terá retorno. A pergunta que eu quero fazer é de que lado que você acredita que estará nesse grande dia? A questão não é se você estará, se eu estarei lá. A questão é de que lado que nós estaremos. Eu sei que muitas pessoas fazem chacotas com o cristianismo. Muitas pessoas dizem que isso é uma balela, que isso é uma historinha. Mas a questão é que nós não podemos e nem devemos brincar com coisa séria. Muitos poderosos neste mundo talvez não saibam dessas coisas, talvez não acreditem nessas coisas. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, que se isso é uma história ou uma história, saiba de uma coisa, um dia todos nós, eu e você, estaremos diante do tribunal de Cristo. E ali a história está totalmente invertida. E agora não será mais o Cristo humilhado pelos homens, mas o juiz de toda a terra. Eis hoje o dia oportuno.
o dia aceitável, o tempo de Deus para a nossa vida. Às vezes pessoas vão levando a vida de qualquer maneira, esquecem-se que um acidente, que qualquer outra coisa pode nos levar, independentemente da idade. Mas às vezes, nesse momento de dor, nesse momento de pânico que o mundo vive, de histeria, e de fato de um problema real, é o momento que a gente tem que para refletir, aonde é que você está, de que lado que você estará, que eu estarei diante do grande trono branco, diante daquele que é o Senhor do universo, daquele que fez todas as coisas. Quer você acredite ou não, Ele é o Rei de toda a terra. Quer você acredite ou não, o inferno existe. Quer eu e você acreditemos ou não, Deus é Deus e Ele não será mudado pela nossa maneira pela maneira como nós o concebemos. Então, nesse sentido, a palavra de Cristo, em tuas mãos entrega o teu espírito, mostra-nos esse contraste calculado. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos dessa palavra, é que há a perfeita entrega de Cristo a Deus. Jesus veio para tratar dos negócios do Pai. Ele disse isso para Maria, sua mãe, para o seu pai José, quando se perdeu deles ali em Jerusalém. As obras de Jesus, sua mensagem, não comoveram os seus ouvintes, mas ele sempre se submeteu a Deus. Ele fez toda a vontade do Pai, independentemente se aquelas pessoas creriam ou não. A sua feição era uma feição natural, não por causa das pessoas estarem doentes, moribundas, mas era uma feição motivada. Ele agia para a glória de Deus e continua agindo para a glória de Deus. Tanto é que ele passou as últimas horas da prisão em contato com o Pai. E da mesma forma que viveu, morreu, entregando-se nas mãos do Pai. Daí nós podemos dizer como Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Será que como Jesus nós temos vivido para a glória de Deus? Será que como Jesus nós temos dedicado a nossa vida àquilo que Deus quer de nós, ao propósito, ao projeto dele para a nossa vida? Será que nós seguimos a agenda de Deus? A vida inteira de Jesus foi entregue a Deus e a morte também. Se a morte me apanhar ou te apanhar antes da volta de Jesus, será que eu poderia e você poderia dizer sem medo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Será que naqueles últimos momentos da nossa vida nós podemos dizer com tranquilidade de alguém que está partindo dessa terra, Pai, entrego a ti o meu espírito? Daqui para frente, e sempre foi assim, mas daqui para frente está nas mãos do Senhor. Mas lembre-se que para morrer a morte dos justos, eu e você precisamos viver a vida dos justos. E para que isso ocorra, nós devemos viver em absoluta submissão a Deus. Não tem como morrer a morte dos justos se nós não vivermos a vida dos justos. Jesus viveu a vida dos justos e me convida e te convida a viver da mesma forma. Mas há uma quarta lição nessa palavra. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Nós vemos aqui a absoluta singularidade do Salvador. Jesus morreu como nenhum outro jamais morreu ou morrerá. Ele deu sua vida pelas ovelhas. A vida de Cristo não foi tirada dele. Pelo contrário, a morte de Cristo foi um oferecimento de sua vida em nosso favor. Ninguém tirou a vida de Cristo. Tolos aqueles que pensaram que tinham tirado a sua vida. Tolos daqueles soldados romanos, de Herodes, de Caifás, de todos eles mais. Todos. De Pilatos. Jesus renunciou à sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Quando o texto fala que ele rendeu em espírito, em Mateus 27:50, no original a ideia é que ele despachou o espírito, ou que ele entregou o espírito ao cuidado, ou aos cuidados do Pai. Ou seja, ele soprou para fora dele o seu espírito, porque ele tinha total domínio sobre a sua vida. E diz o texto bíblico que ele abaixou a cabeça e expirou, ou liberou o espírito. Ele tinha completo poder sobre si. Quando olhamos para essa singularidade de Jesus, nós temos que atentar para algumas coisas necessárias, principalmente para a questão da propiciação. A propiciação era aquilo que acontecia no Velho Testamento, lá na Arca da Aliança, quando Deus vinha na sua presença no santuário, no Santo dos Santos, melhor dizendo, e ali a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, ou seja, ali era feita as pazes de Deus com os homens, por causa do sacrifício que oferecia. E por causa do sacrifício de Cristo foi restabelecida a paz de Deus Pai com os homens. E nesse sentido, então,
tem que ter uma satisfação completa, precisa ser oferecida a santidade de Deus ultrajada, a sua justiça ofendida. O substituto sofria a ira divina por Deus derramada na sua vida por causa daqueles que estavam substituindo. Diz a Bíblia que a nós está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, lá em Hebreus 9:2. Mas na vida de Cristo, a ordem foi invertida. Ele sofreu o julgamento para depois morrer. Primeiro ele sofreu o julgamento do Pai, Deus se afastando dele, e morreu. A história está concluída. O perfeito Senhor do universo se deu a si mesmo. Bradou em voz, não embargada, mas com vigor: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Ele não teve nenhuma dificuldade, não foi obrigado a dizer nada. Ele disse porque ele queria deixar essa última palavra da cruz para mim e para você, nesse domingo da ressurreição, para que nós possamos pensar: será que eu e você vamos poder dizer a mesma coisa? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém jamais agiu assim. Seu nascimento foi singular, sua vida foi singular, mas a sua morte também foi singular, acima de todas as coisas. Nós morremos contra a nossa vontade. Se nós pudéssemos, nós não morreríamos. Jamais. Mas ele não, ele morreu pela sua própria vontade, para nos livrar da morte eterna. Para que eu e você pudéssemos ter vida, e ele mesmo diz vida e vida com abundância. Mas há uma quinta lição, que nós podemos aprender dessa palavra: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Nós vemos aqui nessa expressão, vemos um lugar de segurança eterna. Jesus falou em vários momentos de um povo que o Pai lidera, falou de uma pátria amada, preparada para nós. Falou lá em João 14 que ele estaria indo e preparando lugar para aqueles que o amam. Com a sua morte, Jesus não somente nos perdoou, como nos apresentou a Deus, apresentou nosso espírito a Deus, para que fôssemos aceitos nele, não por nós mesmos, nós não conseguimos nada por nós mesmos. Ele nunca viveu, nem morreu para si mesmo, mas pelos eleitos de Deus, para aqueles que Deus chamou. Ao entregar-se ao Pai, nos entrega a Deus também, e nas mãos do Pai, que é o lugar mais seguro onde podemos estar. Nós estamos seguros em Cristo, nas mãos do Pai. E ninguém pode nos arrebatar da sua mão, de acordo com João 10:29. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Este é o fundamento, esta é a base da nossa confiança e da nossa segurança. Somos fracos sim, mas Deus nos guarda debaixo das suas mãos. Quando somos movidos apenas pelas emoções, em pouco tempo nós perdemos o vigor, perdemos a energia, nós desistimos. Mas quando nós sabemos onde está nossa segurança, nada nos assusta. Sabemos que um problema real está aí. Esse não é o primeiro e nem será o último, mas a nossa vida está segura nas mãos daquele que teve o poder sobre a morte. Nada pode nos arrebatar do seu amor. Não é um vírus, não é a morte, nada. Aliás, um dia nós vamos morrer definitivamente nessa terra. Crise nenhuma pode nos impedir de adorar a Deus. Como diz o texto de Abacuque, ainda que falte tudo, nós podemos servir a Deus. É muito ruim quando nós encontramos pessoas que dizem que amam a Deus, mas não conseguem celebrá-lo no meio da dor, das dificuldades. Não estou dizendo que não tenha dor e que não tenha dificuldade, mas Deus continua sendo Deus. Mas há também uma penúltima expressão nessa palavra da cruz. Quando Jesus fala: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, nós vemos a bênção da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, gente, pode ser desfrutada independentemente do lugar e das circunstâncias que nós estamos. Jesus estava na cruz, rodeado de pessoas escarnecedoras, sofrendo horrores, seu corpo sendo dilacerado, pessoas cuspindo nele, fazendo chacota dele. 2 ladrões ao seu lado que também faziam chacota dele. No final da história, um dos ladrões se arrependeu, mas ambos faziam chacota de Cristo. Entretanto, ele estava ali em comunhão com o Pai, todo o tempo, no meio da dor, da dificuldade. Essa é uma das mais doces verdades. Esse privilégio apenas aqueles que são salvos, que amam a Cristo têm, de ter comunhão com Deus, de ter livre acesso ao trono de Deus por meio do véu que se rasgou. Nenhuma prisão pode nos tirar o privilégio de termos comunhão com Deus.
nenhuma cova, nenhuma fornalha pode nos tirar dessa comunhão com Deus. Absolutamente. Absolutamente. Ele manteve constante comunhão com o Pai durante todo aquele período naquela cruz. A morte pode ser a rainha dos terrores para os não salvos, para os ímpios, para aqueles que não adoram a Deus. Mas para o cristão é somente a porta de acesso à presença do bem-amado. Para nós é só isso. Nós não somos masoquistas, não, mas nós amamos a Deus. E sabemos que se tem alguma segurança possível, é somente em Deus. Então a morte não nos assusta a ponto de nos deixar em pânico, a ponto de paralisar a nossa vida. Por mais que ela seja desagradável, nós sabemos que ela é a porta de acesso à presença do bem-amado. E Jesus pode dizer isso muito bem: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse deve ser o nosso brado. O nosso desejo ardente deve ser de estar com Ele. Agora lembre-se, apenas os salvos, apenas aqueles que creem em Cristo, têm essa garantia, ninguém mais. Quão triste é e será o estado dos ímpios. Será uma horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Como eu disse no início, haverá um tribunal e Cristo é o juiz de toda a terra. Está lá bem claro em Apocalipse. E nesse sentido, aqueles que não amam a Cristo terão que passar por esse tribunal. Não existe saída. Por isso agradecemos a Deus o tão grande privilégio de podermos depositar em suas mãos a nossa alma em comunhão eterna. Mas por fim, esse texto, essa expressão, Pai, nas suas mãos entrega o meu espírito, traz para nós uma última lição. Nós vemos aqui o verdadeiro refúgio do coração. Aqui vemos que o espírito interior é o tesouro que nós temos, é o nosso bem maior. A nossa principal preocupação, solicitude, o nosso principal cuidado deve ser de ver o nosso espírito guardado em mãos seguras. Nós temos que cuidar do nosso espírito. O salvo verdadeiramente à beira da morte preocupa-se pouco com o seu corpo, onde será depositado, como disporão dele, onde será, quem serão os amigos que estarão ali. Não, os seus amigos cuidarão disso. Ali é um corpo que se tornou uma argila apenas, e será depositado em algum lugar por aqueles que estiverem vivos. Mas aquele que ama a Cristo preocupa-se em todos os momentos, mas especialmente no último momento, de depositar a sua alma nas mãos do Pai, aos cuidados divinos. E dizer a Deus: Senhor, recebe o meu espírito, assim como Estevão fez lá em Atos. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou como Estevão: Pai, recebe o meu espírito. A ideia é: Senhor, numa oração, Senhor, proteja a joia quando o cofre estiver quebrado. Essa é a nossa oração para Deus. Senhor, esse cofre quebra-se facilmente. Isso é um vaso de barro, extremamente sensível e quase inútil. Então, cuida da joia enquanto esse vaso se quebra. Para concluir, irmãos, essa série de mensagens que nós tivemos aí no decorrer dessa semana, eu queria que você pudesse refletir seriamente sobre isso. Quando Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Ele está fazendo um convite a mim e a você para pensarmos seriamente sobre a nossa vida depois da morte. Para onde é que vai a nossa alma? Caro ouvinte, caro irmão, você que está assistindo, você que vai assistir em outro momento, você está num mundo de problemas. Você não é capaz de cuidar de si mesmo. Eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo, da minha própria vida. Muito menos você será capaz de cuidar de você na morte ou depois da morte. Sua alma é ameaçada dos dois lados. Em toda direção há perigos e armadilhas. Viver é uma armadilha, é um perigo. O mundo, a carne e o diabo assolam a nossa vida, tentam nos jogar para baixo, tentam acabar conosco. Aqui está o abrigo no meio das tempestades, a luz no meio das trevas. Graças a Deus que há um refúgio para vendavais da vida, para os terrores da morte. A mão do Pai, o verdadeiro céu do coração. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso nós podemos dizer que estamos, na verdade, voltando para casa. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção. A morte é um retorno para casa, um retorno definitivo para casa. A vida na terra é temporária, mas nós voltamos para Deus. E antes de voltarmos para Deus, nós temos que entregar a Ele a nossa alma, o nosso coração. Para encerrar, eu quero desafiar você a ouvir todas essas 7 mensagens. Algumas ainda não foram postadas no YouTube, mas serão postadas no Facebook, que você possa
ouvi-las, meditar sobre elas. Todas estão disponíveis. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. E eu queria orar com você. Se você nessa noite não tem muita convicção para onde você vai, para onde vai a sua alma depois da morte. Se você não tem convicção de entregar a sua alma a Jesus no momento da sua morte, se você estiver consciente disso, que você possa nessa noite refletir sobre isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor Jesus, naquela cruz, pagou todo o preço do nosso pecado. Obrigado, ó Pai, porque naquela cruz, Jesus bradou com voz forte, sem medo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim como bradou, da mesma forma, Deus, uma palavra de vitória: está consumado. E é confiando no Senhor Jesus que nós enfrentamos qualquer obstáculo. Cada vez que a minha fé, que a nossa fé é provada, o Senhor tem nos dado a chance de crescer um pouco mais. Ó Deus, o Senhor é um Deus que nos garante a vitória sobre a vida, a morte. Nós não temos medo, ó Deus, porque amamos o Senhor. Nós não temos medo porque cremos, ó Deus, que a nossa vida está segura nas mãos do Pai, que é o único local, ó Deus, que ela pode estar. Esse corpo estará deteriorado em pouco tempo. Independentemente, ó Deus, de pandemia ou não, um dia nós partiremos. Se partirmos, ó Deus, com uma idade avançada, partiremos com um corpo que já não presta para mais nada nessa terra. Mas sabemos que toda a nossa vida foi depositada nas mãos do Pai. E se nessa noite, ó Deus, neste momento, quem está ouvindo essa mensagem, e ouvirão, Deus, se há alguém que ainda não compreendeu a grande mensagem da salvação, o Evangelho de Cristo, as boas novas, que teu Espírito Santo, Deus, faça a obra, que só Ele pode fazer, convencendo-os da justiça, do pecado e do juízo. Ajuda-nos, ó Deus, a partirmos para os nossos lares, ó Deus, a partirmos para o serviço, aqueles que vão, ó Deus, aqueles que estão em casa, às vezes alguém que está num outro local, Deus, que possamos todos confiar no Senhor, e podemos dizer a Ti constantemente: Pai, em Tuas mãos está a minha vida, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Que Deus possa abençoar o seu coração. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder.
Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, sua vida me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Que Deus possa derramar a sua graça, a sua infinita graça e misericórdia sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Que o Espírito de Deus nos acompanhe todos os dias. Que você tenha uma semana abençoada por Ele. Na terça-feira, eu e o pastor João Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Betel, às 20h30, vamos ter um tempo de uma live, né?
e vamos compartilhar a tela. E se você puder participar, vai ser um tempo para você perguntar alguma coisa, sugerir, tiver alguma dúvida que a gente possa contribuir. Vamos tratar de temas mais diversos a partir de perguntas e de colocações que foram feitas no decorrer da participação. Então todos são convidados a estarem conosco nessa live na terça-feira, às 20h30. Eu e o pastor João Marcos. Que Deus os abençoe, que Deus dê realmente uma semana na graça dele, na direção dele, e que possamos prosseguir firmes na fé. Que